Olá, sexto ano, tudo bem? Como vai vocês? Espero que estejam bem e a família também. Nós estamos aqui agora para iniciarmos mais um ciclo de estudos, o nosso PET volume 5 da disciplina Comunicação e Linguagens. Gostaria de relembrar a vocês que o PET 4 e o PET 5 foram construídos pelos próprios professores para as disciplinas integradoras aí do ensino integral. Então, se o seu PET estiver diferente deste daqui, é porque o seu professor elaborou um PET diferente, tudo bem? Aos meus alunos especificamente, o PET já foi disponibilizado para vocês no grupo da nossa sala e também ficará no link do YouTube, na descrição do vídeo, um link caso você deseje baixar esse PET aqui, ok? Então, nós iniciamos agora a semana 1 do nosso PET volume 5. E aqui nós vamos falar sobre campanhas publicitárias ou sobre anúncios publicitários. E aí nós temos aqui, então, o seguinte: o anúncio publicitário é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia. Então, basta vocês terem isso aqui em mente. É a venda, é a negociação, é o estímulo à compra de um produto ou ainda de um serviço, de uma ideia. E ele é veiculado pelos meios de comunicação em massa. O que seria isso? Bom, jornais, revistas, a própria televisão, o rádio ou ainda a internet. Nós podemos também encontrá-los em outdoors, em panfletos, faixas, cartazes na rua, ônibus, metrô, enfim, qualquer local onde haja pessoas que possam ser atingidas por esses anúncios. A principal característica desses tipos de texto é precisamente o convencimento do consumidor. A pessoa que produz uma campanha ou um anúncio publicitário, ela deseja convencer alguém para comprar o seu produto ou comprar os seus serviços. Esses tipos de texto têm como intuito chamar a atenção do consumidor e então eles são atrativos. São também repletos de verbos no imperativo, como por exemplo, compre, veja, analise, tenha. Todos podem ser textos verbais, aqueles que têm algo escrito. Podem ser também não verbais, quando eles têm só uma imagem. Podem ser mistos, verbais e não verbais. E também podem ser textos orais, aqueles que você só vê alguém falando sobre o produto. Geralmente esses são veiculados nos rádios, tá bom? Nós temos aqui algumas características do anúncio publicitário e essas características são: ele tem um caráter comercial, ele tem uma linguagem verbal e não verbal, ou usa os dois ao mesmo tempo. Ele tem uma linguagem simples, nada de palavras muito complexas, não. Ele quer que o seu público-alvo entenda a mensagem e concorde, seja convencido daquilo. Geralmente são textos curtos, são textos persuasivos e atrativos. Muitos contêm humor, contêm ironia, criatividade, verbos aí do modo imperativo, figuras, vícios de linguagem e também o uso de muitas cores, de muitas imagens, de muitas fotografias. Falando agora da estrutura do anúncio publicitário, nós podemos dizer que, embora sejam os especialistas, aqueles que por profissão são publicitários, os criadores de diversas mensagens publicitárias, vale também nós sabermos um pouquinho da estrutura desse tipo de texto, uma vez que nós sempre temos contato com eles. Então, os anúncios publicitários são estruturados das diversas maneiras, por exemplo, com o uso de imagem e textos, com o uso de somente textos, somente imagem. Também não há muito uma estrutura
fixa, padrão, não tem. Isso vai depender muito do local em que será anunciado. Por exemplo, o espaço que será preenchido, se vai ser... Imagine um cartaz feito em um panfleto, que é pequenininho, você pega na mão. Agora, imagine um cartaz, um anúncio publicitário, que é feito para preencher um outdoor numa esquina, numa avenida muito movimentada. Então, essa estrutura muito vai depender de o espaço que ele abrigará, tá certo? Geralmente nós temos aí o título, que é escrito em letras maiores, com o objetivo de chamar a atenção do consumidor. Nós temos também o corpo do texto, que o corpo dele é acrescido de alguns adjetivos, alguns verbos. Por exemplo, esse aqui, o que nós estamos usando aqui como exemplo. Novo chocolate Azteca, mais delicioso. Então, o delicioso entra aqui como um adjetivo do chocolate Azteca. Tudo isso é apresentado de maneira breve, numa linguagem clara e simples. Você nunca verá um anúncio publicitário grande, extenso, que a pessoa tenha que ler muito para entender. Também nós temos a marca. Todo anúncio publicitário contém a marca, a empresa fabricante, né? Junto com o logotipo dela. Há também, em alguns momentos, os contatos, não são todos, porque existem alguns produtos que são feitas campanhas publicitárias que você já sabe onde comprar, onde encontrar, certo? Mas imagine, por exemplo, um outdoor que está vendendo plano de saúde. Então, nele seria interessante ter um contato, né? Imagine um outdoor com propaganda de uma farmácia. Então, nele seria interessante ter o endereço da farmácia, o telefone. Agora, imagine um outdoor que venda chocolate, como é esse caso aqui. Você sabe que o chocolate você vai encontrar no mercado, provavelmente, né? Ótimo. Então, agora nós vamos partir para as nossas atividades. Olha só esse texto publicitário aqui, que esse não tem o objetivo de vender nada, mas ele tem o objetivo de informar as pessoas. Coronavírus, como se proteger. Então, aqui traz 6 dicas para que as pessoas possam ficar protegidas desse vírus aí, que há aproximadamente 8 meses mudou o rumo do planeta, né? Mudou a forma de todos viverem e se comunicarem com o próximo. Então, nós vamos lá. Quais são os temas e os subtemas em análise nesse anúncio publicitário? Então, o tema desse anúncio aqui é o coronavírus. E o subtema, como se proteger. Como é que a pessoa pode se proteger do vírus? Essas duas informações estão presentes aqui nesse folheto, certo? Qual o público-alvo e o objetivo da campanha publicitária? Bom, o público-alvo é toda a população. Toda e qualquer pessoa que venha a obter essa campanha é um público-alvo desse anúncio em específico, porque ele visa proteger toda a população. O objetivo é informar os cuidados necessários à proteção contra esse vírus. Procure no dicionário o significado dessas palavras. Então, vamos lá. Higienizar. De acordo com o dicionário online, significa fazer com que fique limpo. Desinfetar, destruir os germes, purificar. Disseminação é algo que se propaga, que se difunde, que se espalha. A letra D, qual o significado de EPIs? Está logo aqui na imagem, meus meninos, onde diz assim, olha, trabalhador de saúde, durante a prestação dos cuidados, use os EPIs. O que significa EPI? Significa equipamento de proteção individual, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança
e a saúde no trabalho. Então, para vocês terem uma ideia, alguém que trabalha com construção civil, um pedreiro, um mestre de obras, um engenheiro, enfim, eles obrigatoriamente devem usar capacete para proteger a sua cabeça, caso caia algo não o atinja na cabeça, ok? Isso é um exemplo de EPI. No caso aqui desse anúncio em específico, o que seria um EPI para alguém que trabalha na área da saúde? Imagine que você adoeceu agora durante a pandemia, precisou ir no hospital. O que é que as pessoas do hospital ali, desde o recepcionista até o médico que vai te consultar, o enfermeiro que vai te medicar, se for o caso, né? O porteiro do hospital, a pessoa que limpa o hospital, todos eles vão estar usando o quê? Máscara. Não é verdade? Então, a máscara, nesse momento de pandemia, é um equipamento de proteção individual, tá bom? Ok. Então, agora é a sua vez. Vamos lá? É você quem deverá criar um anúncio publicitário promovendo uma ideia ou um produto. Então, primeiramente, escolham a ideia e os objetivos que a envolvem. Por que ela é importante? Qual o público-alvo envolvido? E se você utilizará imagens? Então, você vai pensar num produto, daí você vai pensar quem é o seu público e se você vai usar imagens. Depois de responder dessas perguntas, você vai elaborar um texto muito curto e criativo de acordo com a estrutura acima, que tenha o título, o corpo do texto, a marca e o contato, ok? Uma observação importante é que você conheça o seu público-alvo. Ou seja, se o anúncio é destinado a um público jovem, você pode apresentar uma linguagem mais despretensiosa, com uso de figuras, de linguagem, de gírias. Mas se, por exemplo, o seu público-alvo for os idosos, então você vai ter que utilizar uma linguagem mais clara, mais simples, sem gírias, tá bom? Então, pense que o anúncio possa estar no seu pet. Então, deve ter um título bem interessante que chame de fato a atenção de quem vai ler aí o seu anúncio. Você tem que convencer alguém de comprar o seu produto. Então, depois de dadas todas essas dicas aqui, eu trouxe para vocês um exemplo de campanha publicitária que não tem o objetivo de vender nada. Ela tem o objetivo de conscientizar pessoas, assim como essa que nós usamos aqui agora há pouco, relacionado ao coronavírus. Muitas vezes, campanhas publicitárias querem também conscientizar cidadãos, principalmente aquelas vindas de governos e de ONGs, tá bom? Então, nós vamos aqui ver essa imagem que eu separei para vocês. Olha que interessante. Nessas férias, lembre que nem todo pet é descartável. Então, essa aqui é uma campanha de associações que cuidam de animais e animais abandonados na sua maioria, né? Então, desculpe. Eu ia pausar e não deu tempo. Então, vejam bem que interessante que o outdoor aqui foi construído um cachorrinho e ele foi feito de garrafas PET. E aí a campanha quer dizer aos donos de animais que não abandonem seus animais. Nem todo pet é descartável. Aí a palavra pet, então, faz referência ao animalzinho de estimação e também faz referência às garrafas PET que as pessoas usam e jogam fora em seguida. Muito interessante essa campanha, né? Faz a gente pensar e raciocinar na questão do cuidado, da responsabilidade que se deve ter com os animais de estimação. Tá bom? Então, você pode ficar à vontade em criar uma campanha publicitária que seja de conscientização ou ainda um anúncio publicitário que você queira vender algo, um produto ou um serviço, ok? Se restar alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês. Nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Até semana que vem. Tchau, tchau!